Queridos, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por todas as coisas. Mais uma vez estamos aqui, dentro desse trimestre último, onde estamos falando acerca da presença do Espírito Santo em nós. Nosso tema, o Espírito Santo, Deus presente em nós. Desta feita, amados, nós estamos com o tema o Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vamos ver a presença do Espírito Santo desde o princípio, nos primeiros escritos, através do Pentateuco, até o último livro da nossa Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Então, em todos esses livros, nós vemos a atuação do Espírito Santo de uma forma criativa, de uma forma de separação, o Espírito Santo movendo, comovendo, separando. Então, nós vamos ver a presença do Espírito Santo, no primeiro momento, no ato da criação, mas também nós vamos ver a promessa do Espírito Santo. Nós vamos também perceber o Espírito Santo na regeneração do homem. Então, meus amados corpo docente, meu amado corpo docente, nós vamos agora entrar dentro de uma aula que certamente, conforme a lição anterior, ou as lições anteriores, as 3 primeiras lições, nós podemos ver a eficácia da ação do Espírito Santo. Então, a gente está aqui dentro dos objetivos com a necessidade de focar o Espírito Santo apenas dentro do Antigo Testamento, para que possamos observar de forma plena aquilo que era a ação dele. Então, os objetivos da nossa lição é demonstrar a atuação do Espírito Santo na criação, dialogar sobre a atuação do Espírito Santo na formação de Israel enquanto nação e também explicar a atuação do Espírito Santo em vários aspectos e diversas ocasiões. Então, nós vamos aqui examinar alguma coisa daquilo que diz esta lição. A nossa leitura bíblica em classe, ela tem 4 referências bem interessantes. A referência de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus estava agindo na criação no primeiro versículo, e no segundo versículo diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos uma primeira citação no Antigo Testamento e a primeira citação do livro sagrado sobre o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Então, no Pentateuco, a gente já vê essa iniciação do que era o Espírito Santo, ou do que viria a ser o Espírito Santo dentro da ordem na criação de Deus. O sentido de se movia era o sentido de chocar, era o sentido de bater, era o sentido de trazer uma convulsão no ato da criação. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que o mundo foi tirado das águas, e pelas águas ele existia. Aí ele está falando num primeiro momento das águas do dilúvio, mas também depreendemos das águas da criação, quando o Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele tem um propósito intencional na criação, não é nada aleatório, como se um átomo, o núcleo de um átomo se expandisse por si só e pudesse ser agente de toda uma criação.
né? O átomo existe, é uma realidade, né? Mas o Espírito Santo, ele estava movimentando, né? Se movimentando dentro dessa criação para que viesse todas as coisas que há na terra, nos mares e nos ares viessem a existir. Então, terra e céu estavam dentro da criação do Espírito Santo, que também sustenta todas as coisas. O Salmo 104, versículos 10 ao 30, ele vai mostrar o Espírito Santo como sustentador de todas as coisas. Então, o Espírito Santo, né, é o primeiro ponto da nossa lição, no ato, né, da criação, ou na obra da criação, ele vem estar presente, se fazer presente como uma peça fundamental dentro da questão da qual entendemos a Trindade, onde o Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali agindo na criação. O Filho, como diz a palavra, tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos também o Espírito Santo na formação do povo de Israel. A tarefa de conduzir uma grande nação é um tempo de muita turbulência, né? Tinha que ter a ação do Espírito Santo para que esse povo fosse por ele sustentado e por ele permanecesse. Então, o Espírito Santo, na formação deste povo, ele vai chamar, ele vai ungir, ele vai separar e vai atuar na vida dessa nação para que outras nações também pudessem ser abençoadas por esse vigor santo que estava ali presente. Então, o Espírito Santo na formação do povo de Israel, a gente percebe na chamada do próprio Moisés, né, quando no capítulo 3 ele tem a revelação do Espírito Santo, nós vamos ver ali a sarça ardendo, nós vemos ali a comunicação de Deus a Moisés naquilo que ele deveria proceder. Nós vemos também o Espírito Santo na vida de Josué, né, logo depois que Moisés retira o povo do Egito, passa ali 40 anos no deserto, e Moisés roga a Deus que ele dê um sucessor para que pudesse entrar com aquele povo na nação que ia ser alcançada, na nação de Canaã. Então, Deus ele vai e separa, né, a Josué, um homem em que havia o Espírito de Deus. Então, Deuteronômio 34, versículo 9, vai representar, né, vai mostrar, né, a Josué como aquele que estava sendo separado e capacitado para substituir o grande líder de Israel, Moisés. Nós vemos também na vida dos juízes, né? Os juízes, eles eram pessoas importantes dentro do reinado de Israel, porque eles eram capacitados e revestidos pelo Espírito Santo, tinham muita ousadia no Espírito Santo. Nós podemos ver Débora, nós podemos ver Sansão, né? Nós podemos ver Gideão, o próprio Gideão, que na força, né, do Espírito, ele comanda aquele pequeno grupo para ganhar grandes batalhas. Então nós vemos o Espírito Santo revestindo os juízes. E é interessante que quando o povo se rebelava, o povo clamava, o povo suplicava um livramento, Deus levantava um juiz, e esse juiz ele agora trazia um momento de quietação, né, para o povo, uma quietude, para o povo, para a nação de Israel. Quando morria aquele juiz, o povo voltava a prevaricar contra o Senhor mais uma vez. E Deus ouvia o seu clamor, tinha misericórdia e levantou assim, contando com os últimos dois, Eli e Samuel, 14 juízes para que pudessem estar ali, cuidando da nação, preservando aquela nação da qual iria vir o Redentor. Nós vemos também os reis de Israel sendo sendo ungidos pelo Espírito Santo, né? Como a gente vê Saul, que o Espírito do Senhor se apoderou
de Saul, né? Até o momento em que Saul foi obediente ao Senhor, até o momento em que o Senhor esteve com Saul, ele foi próximo, mas quando Saul enredou por outros caminhos, o espírito saiu de Saul. E em seguida nós vemos ali Davi, né, sendo também ungido e sendo apoderado pelo Espírito Santo para fazer as grandes proezas do seu reinado. E também os profetas, né, porque falar do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, que foram revestidos do Espírito Santo para pronunciar, né, ao povo, a sua nação, o perigo iminente que estava por vir, né, e eles falariam. Então, no caso de Miqueias, capítulo 3, versículo 8, ele diz que o Senhor, ele estava indo diante do povo de Israel, através de si, como diz o versículo 8, mas de certo eu sou cheio da graça, eu sou cheio da força do Espírito Santo e cheio do juízo e de ânimo para anunciar o juízo. Então veja que eles tinham, né, essa chamada de denunciar o pecado, anunciar o juízo, a volta ao arrependimento, a volta a Deus através do arrependimento. Então o Espírito Santo estava ali também capacitando os juízes e também os profetas, né, que são os porta-vozes de Deus. E o terceiro e último ponto, o Espírito Santo capacitando para o serviço. Então, ele repousava exclusivamente aqueles a quem o Senhor chamava para ocasiões específicas, em bem verdade, como foi dito anteriormente, né, fosse na condição de juiz, de rei, de profeta ou ainda de sacerdote, era o Espírito Santo que estava instruindo para o serviço. Então nós vemos alguns, né, dessa capacitação, o próprio Moisés, que foi capacitado, né, pelo Senhor, né, apesar de que ele colocou-se diante de algumas dificuldades, né, de elocução, o Espírito Santo estava ali atuando na vida de Moisés. Também na vida de José, através dos sonhos e das interpretações e da própria administração, o Espírito Santo capacitava a José. Nós temos aí, como foi dito, inspirando profetas, inspirando sacerdotes, inspirando governos, né? E também os demais reis que foram eleitos por Deus para a sucessão, né? Para a linhagem de Davi, até que viesse o Espírito. Mas, em compensação, se esses reis não tivessem dentro da vontade de Deus, não tivessem perseverando na vontade de Deus, o Espírito lhes era retirado e o Senhor, Espírito Santo, saía deles. E, finalmente, nós temos uma necessidade de perceber o Espírito Santo dentro dos três processos de regeneração, de habitação e de contenção. Contenção, que seria Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Senhor disse: não contenderá mais o meu espírito com o homem. Ou seja, a partir do momento em que o homem se revelava rebelde, então o Espírito Santo já deixaria de habitar, de dirigir e de condicioná-lo à vontade de Deus. O Espírito Santo também, ele é regenerador e é restaurador. Nós vemos a regeneração em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, quando o povo de Israel, a nação de Israel, voltadas ao Espírito, eles estariam sendo comandados, dirigidos e regenerados pelo próprio Espírito. E vemos também ali aquele símbolo, né, do vale dos ossos secos, né, aquela metáfora, né, aquele momento em que aquela figura de linguagem, ele mostra que a necessidade, um anseio de Deus de trazer uma restauração ao povo de Israel, à sua nação. Então, nós vemos como a habitação de Deus, como o próprio Senhor, ele falou que ele veio e habitou
entre nós, o próprio Senhor Jesus. E Paulo diz que pelo Espírito Santo, né, ele vem e habitar em cada um daqueles que creem em Deus e creem na ação e providência do Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Que o bondoso e eterno Pai, ele possa nos dirigir, possa nos orientar, querido professor, querida professora, para nos encaminharmos a toda a verdade, com ousadia no Santo Espírito para viver uma vida eficaz. Se você gostou desse comentário, se inscreva em nosso canal, curte, compartilha, comenta e assim seremos em Cristo emissores da vontade eterna. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.